Então tá, pessoal, olha só. Então, o que a gente combinou, né, de conversar hoje, tá? Então, são as estratégias para publicação, tá? Parcerias, exigências periódicas, tradução, revisão entre pares, preparação do artigo, verificação das diretrizes para os autores. A gente já deu uma olhada nisso na semana passada, tá? Mas a gente vai ver de novo. Identificação, o que são documentos suplementares, tá? Softwares de auxílio, principalmente o Mendeley e o Grammarly. O processo de revisão, a carta ao editor, tá? Ou editora. As revisões, tá? Que são demandadas. E daí a gente já vai indo para o final aqui da nossa oficina, falar sobre os desafios, né? Que são, né? Como é que a gente faz citações corretamente, principalmente citações éticas, tá? E como que o tema está adequado ou não aos periódicos. Assim, eu vou falar um pouquinho, né, sobre essa decisão entre publicar ou internacionalizar, né, a publicação. O que é essa internacionalização? E daí eu vou deixar lá no Drive esses dois artigos, tá? Um deles é do meu orientador e o do orientador da Yanair, que é o professor Rafael Cadipani, sobre Publisher Parish, e o texto de Englishization do Busceba, que é um texto que ele vai falar um pouco sobre esse fenômeno, né, da adoção do inglês como não só como língua na academia, né, como língua principal, mas como que essa adoção do inglês ela envolve muito mais coisa do que a simples adoção do inglês num artigo, tá? Até para a gente poder refletir um pouco sobre isso, para entender que quando eu decido publicar internacionalizar, tem muito mais coisa envolvida, tá? É isso que eu quero falar, só porque às vezes a gente está na academia e a gente se depara com esse fetiche da internacionalização, né? Ah, então eu vou internacionalizar, eu vou submeter lá fora, tal, não sei, mas só conversar um pouquinho sobre isso. Enfim, tem que ver se vale a pena, se não vale, e o que a gente acaba encarando quando decide, né, por isso, tá? Então eu começo falando aqui sobre essa questão das estratégias para publicação, tá? O que significa essa estratégia para publicação? É principalmente a gente pensar, tá? Quem que vão ser as parceiras, os parceiros de publicação, tá? Assim, a gente, quando está, né, no mestrado, no doutorado, a gente acaba conhecendo pessoas, né, e tem essas pessoas como parceiros, como parceiras, né? A gente faz um artigo numa disciplina, faz um artigo em outra disciplina, né? Mas, assim, eu acho que, assim, pensar em alguns aspectos. Por exemplo, a pesquisa da minha colega, do meu colega, está alinhada com as pesquisas que eu estou fazendo? Né? Isso nem sempre acontece. Tá? A pessoa, às vezes, é uma pessoa muito bacana, muito legal, 100%, mas não está alinhada. Né? São perspectivas diferentes, são visões diferentes sobre um determinado assunto, são epistemologias diferentes, às vezes. Né? Eu posso, inclusive, dizer, né, que assim, por exemplo, eu tenho uma facilidade muito grande em pesquisar com o professor Francis e a gente pesquisa com o professor Jurandir, né? O professor Jurandir, ele é da área de operações, né? Mas ele é uma pessoa totalmente aberta, né? Para as pesquisas que a gente propõe para ele propõe pesquisas para nós, então a gente acaba, né, tendo essa conversa, né? E tem esse alinhamento, até porque a gente já conhece, o professor Francis conhece o Jurandir já há muitos anos, e eu conheço o Jurandir há alguns anos, então a gente acaba, né, é, a gente consegue conversar. Eu acho que tem que, o principal é isso, né, conseguir conversar, né, para acertar isso. E, assim, nem sempre vai dar certo, tá? Nem sempre vai dar certo, não existe uma obrigação, tá? Daí tem uma questão que é, a orientador, é sempre coautor ou coautor? Né? Isso é uma coisa eu acho interessante. Eu não quero de jeito nenhum levantar aqui uma polêmica, então não é esse meu objetivo aqui, né? Depois a gente pode conversar em off daí sobre isso, daí, né? De repente tem algumas percepções um pouco diferentes. Mas assim, eu nunca esqueço, né, uma coisa que eu comento, que quando eu entrei na Fundação Getúlio Vargas, uma das coisas que me falaram
bateram muito numa tecla comigo, alguns colegas que já estavam há mais tempo no doutorado, era, aqui dentro, professor, orientador, não é coautor, não é coautor. Assim como você não vai ser coautor deles, tá? Não esquece. Veja, a Nai, a gente tem uma sorte muito grande de estarmos sendo orientados pelo professor Rafael e ele ser generoso o suficiente para nos dar oportunidades, né, de eventualmente participar de alguma pesquisa que ele está fazendo e tal, mas a gente percebe que isso não é regra. Tá? Isso não é regra mesmo. Inclusive, posso falar aqui que teve uma vez que eu estava fazendo um artigo que começou na disciplina da professora Slade, e a professora Slade Fontenelle, ela tem trabalhos fantásticos, ela tem um livro que é incrível, sobre o McDonald's, e eu, numa tentativa, né, eu mandei um e-mail para ela, dizendo, senhor, eu estou com esse texto, assim, e tal, queria ver se a professora, né, como eu fiz na sua disciplina, assim, de repente, a professora, né, teria interesse, ela disse, Fernando, eu estou, né, tô super cheio de coisa para fazer, e acho que você, né, de repente tem o teu orientador, que ele é uma pessoa muito capacitada, tal, e que pode te ajudar a ler esse texto. Ela foi muito educada, mas o que ela disse foi o seguinte, esquece, né, segue teu caminho, né, e beleza, acho que é isso mesmo. Então, assim, a gente tem que ter essa sensibilidade e até pensar, não é sempre que eu vou, né, publicar alguma coisa com a minha orientadora, com o meu orientador, às vezes, né, tem outros interesses de pesquisa, tá? Então, isso, eu acho que não há uma obrigatoriedade, agora, claro, se houve participação, tudo, aí eu acho que nada mais correto, né? Acho que tem que analisar. E tem uma coisa, as nossas orientadoras, os nossos orientadores, as nossas professoras e os nossos professores, usualmente, têm uma experiência muito grande em publicação, tá? Ou no mínimo tem muito mais experiência do que a gente. Então, eu acho que é interessante, tá? Eu acho que é interessante, pelo menos no começo, né, a gente está apoiado, né, nessas pessoas. Claro que nem sempre vai, às vezes as professoras, os professores têm muita coisa para fazer, a gente sabe como é que é, né, a gente acompanha aí o Francis, é uma loucura, né, assim, eu acho, inclusive, em alguma medida, é insano você pensar que a pessoa tem as atribuições que tem em vários colegiados, em coordenação, etc., e exigir ainda que a pessoa publique, né? Pelo menos da forma que a gente, que as métricas que a gente tem, né, aqui no Brasil, eu acho que tem que realmente é um ato de heroísmo, né? Então, então assim, pode acontecer, claro, você às vezes manda um paper para aquela professora, para aquele professor, uma ideia tal, e vai levar um tempo para te responder, mas educadamente, né, manda um e-mail, diz, professora, ó, aquele trabalho, né, assim, esse assado, como é que ficou? Eu queria ver se dava continuidade e tal, né? Enfim, né, sempre com jeitinho, tudo, porque acho que a cordialidade sempre é o mais adequado, né? Quanto a eu coloquei aqui a hierarquia de publicação, né? Tem uma coisa que eu falei na semana passada, né? Que eu comentei até que eu e o Francis uma vez, na verdade, tive iniciativa de vamos mandar um artigo lá para a Organization. O Francis, educadamente, disse, manda, né? Vai. E eu mandei, eles educadamente rejeitaram já no primeiro momento, mas fizeram contribuições muito bacanas, tá? Então, eles tiveram ainda esse cuidado, né? Mas por que isso, né? Porque, veja bem, se a pessoa lá corria o risco, às vezes, de não saber quem era o Francis, né? Imagina o Fernando, né? Imagina o Fernando, né? E a gente tem uma coisa velada, né? Algo velado mesmo, e isso eu falo porque é algo que acho que todo mundo tem um conhecimento, né, dentro da área, mas é velado, né? Ninguém vai dizer isso, é assim, né? Mas é velado, que é o seguinte, o qualis que você vai conseguir publicar depende em larga medida da sua titulação, tá? E não só da titulação, mas da capacidade que você vai ter de angariar leitores para aquele artigo, tá? Então vejam, eu sou um doutorando,
eu não dou aula em nenhum programa de pós-graduação, as pessoas não me conhecem, ou que me conhecem é um grupo restrito. Qual é o interesse que as pessoas vão ter no artigo do Fernando? Né? Eu posso até fazer um artigo super bacana, então já aconteceu, eu sei que já aconteceu, né? Por exemplo, se eu não me engano, o professor Fábio Viseu, né? Ele publicou um artigo na RAI quando ele ainda não estava nem no doutorado, se eu não me engano. Eu acho que foi uma pesquisa que ele fez no Bom Retiro, né? Algo assim. Acho que o Francis sabe mais do que eu, mas até onde me consta, quem comentou isso comigo foi o Lara, o Gustavo. Tanto que quando ele chegou no processo seletivo, né, para o doutorado na Fundação Getúlio Vargas, ele chegou lá bastante requisitado, porque ele conseguiu publicar na RAI, né, que é a maior revista da nossa área aqui no Brasil, né, pelo menos a mais com métricas mais interessantes, já publicado. Então, isso é fantástico, mas isso hoje em dia é muito mais difícil. Tá? Isso hoje em dia é muito mais difícil. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que ter consciência que, a depender de com quem a gente vai estabelecer parcerias, né, o artigo ele vai ser melhor aceito em uma revista aqui, ou melhor aceito em uma revista ali. Por isso, também tem uma questão de qualidade, tá? Qualidade na escrita, que não adianta, é só com o tempo que a gente vai desenvolver qualidade. São horas, né, aquela coisa, são horas de bunda na cadeira mesmo, né, e isso é fato, né, escrevendo e tomando porrada, escrevendo e tomando porrada, e né, com essas pessoas que vão poder angariar leitores, né, tal. Então, às vezes, dentro de um programa, é algo mais expressivo, né? Então, assim, isso eu acho que é algo que tem que ser levado em consideração, né? Eu por exemplo, assim, eu e a Nay, a gente escreveu um artigo, né? Eu escrevi com ela e com outro colega, e a gente mandou até para a OIS, que é uma revista A2, né? E a gente tomou uma porrada fenomenal, assim, né? Não lembro agora exatamente o que escreveram, mas ó, esquece, né? E assim, né, é isso, né? Beleza, né? Tranquilo. E daí, então tem que ter isso, assim, nessa noção. Eu estou no mestrado, eu estou no doutorado. Foi no Desk já, né? Uma editora, acho que foi uma editora associada que disse, não, aqui não, né? Não falou dessa forma, mas é isso, estamos cheios, né? Segue, já que a gente está muito cheio de coisa aqui, de vocês não entra. Então, eu acho que tem que ter essa noção até para evitar desgaste, para tentar ser um pouquinho mais eficiente nisso, tá? Eu, por exemplo, sou doutorando, vou escrever um artigo sozinho, eu não vou mandar para uma revista 2, eu vou mandar para uma revista 3, A4, né, ou B1, B2, ali no Qualis antigo tal, e torcer para que dê certo, né? Não sei nas outras áreas, tá? Agora, é importante sempre observar nas diretrizes de submissão, porque, por exemplo, a gente submeteu alguns artigos para a área de educação. Muitas revistas na área de educação exigem que todos os autores ou todas as autoras sejam, no mínimo, mestres. E tem que ter um doutor ou uma doutora. Né? Então, eles têm essas exigências justamente para evitar, porque o volume é muito grande. Eu comentei com vocês, o volume é muito grande. Então, vamos cortar, tem que ter um jeito de cortar. Como é que a gente tem esse jeito? De repente é por titulação, né? Então, isso é importante, né? Essa questão aqui da revisão entre pares como grupos de estudo, revisor é sempre coautor, é algo que eu venho pensando bastante nisso, tá? Quando eu estava no mestrado, tá, na UTFPR, nós tivemos um encontro uma vez com... eu não sei, ele era um trabalhador da Emerald, tá? Eu não lembro agora o que ele era, mas ele era responsável. A Emerald é uma das editoras que a gente tem, né, de artigos científicos, e ele foi lá e ele comentou que o artigo melhor avaliado na área de administração daquele ano, eles foram conversar com a autora. E a autora disse que ela só consegue os resultados, ela só conseguia os resultados que ela conseguia porque ela tinha revisores muito bons, que eram os pares dela. Né? E não eram, aí é que tá, assim, não eram coautoras ou coautores, eram revisores, tá? Eram colegas que ela pegava o texto dela, mandava o colega, tirava um tempo, revisava, olhava, olha, isso aqui eu melhoraria isso aqui eu não entendi isso aqui, tal, isso aqui você precisava explicar um pouco melhor, tal. Eu
Recentemente, eu estive numa aula em que estava o professor Pedro Jaime, tá? Não, desculpa. Não é Pedro Jaime, não. Eu tenho o nome dele aqui porque ele apareceu aqui para mim. Aqui, cadê? Cadê ele? Cadê ele? Deixa eu só ver o nome desse rapaz. Deixa eu ver o nome dele, que ele é ótimo. Pedro Monteiro. Acho que é Pedro Monteiro. Isso, Pedro Monteiro, tá? Ele é professor na Copenhagen Business School, tá? E eu estive numa aula do professor Rafael em que o Pedro Monteiro estava lá. E ele tem um grupo de estudos sobre a etnografia, tá? Que, enfim, é um grupo de várias pessoas. E quando perguntaram para ele, né, como é que ele fazia para publicar em periódicos tão bons, tal, ele disse, ó, acho que uma das principais coisas são as revisões que a gente faz entre nós, né, os colegas, as colegas. Por que eu estou falando isso? Estou dando um pouquinho de atenção para isso. Porque a gente aqui no Brasil, a gente não tem tempo para isso. Né? Normalmente a gente não tem tempo para isso. Sendo bem franco, assim, eu já tenho dificuldade para dar conta dos meus artigos. Né? Como é que eu vou ainda olhar o artigo de uma outra pessoa? Né? Como é que eu vou revisar o artigo de uma outra pessoa? Mas isso pode reduzir muito o tempo que eu gasto nos meus trabalhos. Tá? E eu sinto que talvez existam em outras instituições, mas eu não vejo isso sendo feito em larga medida aqui no Brasil. Tá? A gente não tem esse hábito de ter um grupo de estudos que pega o artigo, não sei se o Francis conhece, né, mas eu não vejo muito isso acontecer. Em administração, a gente pega, aí eu vou pegar o meu artigo, vou mandar para essas duas pessoas aqui que estão dentro do meu grupo de estudos, exato, e essas pessoas vão revisar, vão fazer os apontamentos dela e vão me devolver o texto antes de eu submeter. Porque normalmente a gente pensa o quê? Revisor vai ser coautor, tá? Agora sim, a gente tem que pensar o que é uma coautoria, tá? Aí eu acho que cada um vê de um jeito, tá? E também acho que não existe regra para isso. Eu parto do seguinte princípio: se eu conversei com a pessoa sobre a ideia do texto e a gente conseguiu desenvolver alguma coisa sobre a ideia do texto, já é coautor, tá? Para mim, tá? Eu acho que independentemente se a pessoa vai escrever naquele momento, tá? Se eu me reunir e nós conversamos sobre o texto, tá? Para mim já é coautor, tá? Agora, não, fez uma revisão, pegou o texto e disse, ó, isso aqui eu não entendi, isso aqui tem que explicar melhor, isso aqui está mal explicado. Veja que a pessoa não está contribuindo com a ideia do texto, tá? A pessoa está contribuindo para que quando alguém for ler, compreenda melhor, tá? Então, eu acho que é algo que cada pessoa vai ter uma visão sobre isso, tá? E acho que é isso mesmo, né? Todo mundo vai ver isso de forma diferente. Essa é a visão que eu tenho, tá? Mas, até tô falando aqui, porque, né, aproveitar que o Francis está aqui, porque ele sabe da minha opinião sobre isso. Eu acho que a gente, em alguma medida, em algum momento, a gente vai ter que tentar desenvolver isso, tá? Porque eu acho que isso é uma coisa que nós ficamos muito atrás, pelo menos eu escuto falar de pessoas que pesquisam fora do Brasil, quando o professor Rafael, principalmente, ele traz, né, essas pessoas, editoras, editores, autoras, autores, para eles é a coisa mais comum do mundo. Não, eu mando para um grupo, essas pessoas revisam meu texto e me devolvem. E beleza, ninguém vai ser coautor, não é isso. Mas é uma forma de você ter uma revisão antes de tomar uma porrada num periódico. Entende? Pelo menos para você ter chance, mais chance do teu texto passar no desk, né? Então, naquela primeira avaliação. Tá? Então, eu acho que isso é super. Por favor, Ricardo, fique à vontade. Oi, boa noite a todo mundo aí. Boa noite, Fernando. Boa noite. Então, Fernando, eu não sei se você já ouviu falar dessa metodologia chamada CREDIT, Contributor Roles Taxonomy. Eu vou colocar no chat aqui, tem um link. É uma metodologia, eu conheci num curso que eu fiz,
que ela orienta exatamente isso que você está falando, né? De especificar num artigo o que cada um fez, né? E inclusive, do curso que eu fiz, foi até comentado que alguns periódicos já pedem a adoção dessa metodologia aí. Enfim, eu estou comentando isso, mas o professor é você. E não sei se você conhece isso, se você quiser comentar alguma coisa também. Eu acho que isso esclarece bastante coisa, ajuda, né, a esclarecer esses pontos que você está colocando aí. Isso. Então, Ricardo, eu já ouvi falar, né, e já me deparei com isso, tá? Que são... E bem lembrado, eu não tinha nem colocado aqui. Ótimo você ter mencionado. O que acontece? Alguns periódicos, quando você vai submeter o teu texto, tá? Ele pede para você colocar lá a participação de cada autor, de cada autora, tá? Ou de cada pessoa envolvida, e de uma forma extremamente minuciosa. É uma série é um checklist imenso que tem, tá? E ele vai perguntando assim, essa pessoa, qual foi a contribuição dessa pessoa na escrita? Pequena, média, grande. Qual foi a contribuição? Nenhuma, né? Vai de nenhuma até grande. Qual foi a contribuição dessa pessoa nas ideias? Qual foi a contribuição dessa pessoa na metodologia? Qual foi a contribuição? Então, nossa, é super detalhado, tá? E eu acredito que realmente tem tudo a ver com isso né, que eu expus agora, e não dentro da nossa, pelo menos não dentro da realidade que eu vivo, tá? Porque o que acontece? Eu escrevo um artigo, eu boto todo mundo lá, né? Que todo mundo participou do mesmo jeito, tal, mas realmente essa ferramenta eu acho que ela vem para suprir isso de alguma forma, tá? Claro que daí tem a questão dos limites que a gente tem de autoras, né, no número de autores, né? Às vezes você vai ver ali um texto que só pode ter 3, 4 autores, mas daí vocês já são em 3, né? Nós já somos em 3, porque daí vai entrar uma outra questão que eu vou falar daqui a pouco. Nós já somos em 3, e daí 2 pessoas revisaram, daí a gente seriam 5 pessoas para colocar ali, né? Então daí pode ter esse problema, mas realmente existe isso, eu já vi isso, já me deparei tendo que colocar, inclusive com a contribuição. Acho que é uma saída ótima. Até para poder, de repente, todo mundo levar o seu crédito, né? Mas, mais uma vez, eu sinto que a gente tem que ainda caminhar bastante nesse sentido de poder contar com os grupos de pesquisa para essas, pelo menos uma ou outra revisão que eu acho que é muito fundamental, sabe? Enfim, eu acho que é fundamental, tá? Sem que seja uma coautoria, né? Mas, então assim, seguindo aqui, daí a gente tem aqui a questão de exigência de tradução ou revisão, né? O que acontece? Hoje, as revistas A2 aqui no Brasil, pelo menos em administração, né, elas exigem a versão em inglês, né? Ou elas exigem direto submissão em inglês, ou elas exigem a versão em inglês, né? E daí, recentemente eu até estava conversando com um colega, que ele estava comentando que quanto mais gente puder, melhor, porque é mais gente para dividir, né? E é isso mesmo, porque, vamos pensar, a gente vive com uma bolsa de R$ 1.500 para o mestrado, R$ 2.200 para o doutorado. Uma revisão, tá? Uma revisão do inglês não vai sair por menos de R$ 1.000, tá? Não vai sair por menos de R$ 1.000. Um artigo de 8.000 palavras não vai sair por menos de R$ 1.000. Isso, uma revisão, né? Então, o que significa uma revisão? Ou algum dos autores, das autoras, vai ter que escrever em inglês, tá? Ou então vai passar por um Google Tradutor, aí vai tentar um software, né, que ampara, tipo um Grammarly da vida, para daí mandar para essa pessoa que vai revisar já em inglês, mas aquele inglês, né, meio, né, information. Né? Se for, e mesmo assim tem revisores que não vão aceitar, que vão dizer, não, eu só traduzo, né? Eu não reviso, justamente porque sabe que as pessoas fazem isso, né? A tradução, não, olha, raras exceções vai sair por menos de R$ 1.600. Tá? Raras exceções. E você tem que pagar numa vez só, né? Pá, 1.600.
né? Não tem alternativa, né? Então, assim, tem algumas instituições que têm verba para isso, tá? Nem sempre é simples de consegui-la, né? Tem que fazer, de repente, 3 orçamentos, tal, né? Vai levar um pouquinho de tempo, daí a revista te impõe um prazo, né? Então, tem toda essa questão aí que eu acho que eu acho que é muito importante, né? De ser analisada, né? Então, conversar sempre com a instituição, né? Por exemplo, eu já conversei, eu estou fazendo uma pesquisa sobre isso, ó, o Francis está falando aqui, né, que o PPGTE ele tem como pagar na forma de auxílio, tá? Isso é fantástico, tá? Isso é fantástico e acho que tem que aproveitar, inclusive, tá? A gente já vai falar um pouquinho mais para frente dessa questão de internacionalização. Aí, ó, viu? Então tem que aproveitar esse ano aí, pessoal. Então, porque é um gasto grande, tá? É um gasto, se veja, se for publicar 2 artigos num ano em periódicos melhores ranqueados, você vai gastar aí R$3.000, tá? Em revisão, né? R$3.000, não, são 3 autores, é milão para cada um. Se um dos autores, uma das autoras for mestrando, já era, né? Vai a verba de um mês, vai só para tradução. Né? Então, assim, eu acredito que seja um processo que acaba, em alguma medida, excluindo um pouco, né? A Elisa... Mas, não tem que ser... Então, Melissa, tem o seguinte... eu vou te dar um exemplo. Agora recentemente, a gente fez um processo desse, tá? De revisão de inglês, a gente pediu para uma professora. Então, assim, se alguém precisar daí, entre em contato com o Franz, entre em contato comigo, eu tenho um monte de pessoas que, né, eu tenho um contato de um monte de gente que faz isso, né? São, sei lá, devo ter aqui uma meia dúzia de pessoas que fazem isso, essa revisão, né? Algumas pessoas são nativas, outras não são, tá? Mas vai depender muito da revista, tá? Do periódico. Então, o periódico, ele pode exigir, por exemplo, que nem a gente escreveu um artigo com a NAI, a gente mandou lá para Contextos, e a Contextos, ela disse assim, olha, você tem que ter uma versão em inglês de com um documento da empresa que fez, ou seja, tinha que ser pessoa jurídica. Né? Daí a gente mandou lá para uma empresa lá que fez tal, e deu o certificado, né? Deu o certificado, né? Porque queria o certificado. Agora, recentemente, eu passei por esse processo com o professor Francis, a gente mandou para uma professora que faz revisões há muitos anos, parará, ela também deu um certificado dela, mas porque a revista não pedia que fosse nativo, que fosse pessoa jurídica, não pedia nada disso, né? Só pedia um certificado, né? Eu ainda mandei e-mail para saber se era isso mesmo, tal, era isso. Então depende muito, não precisa ser juramentado, tá? Eu pelo menos nunca me deparei com isso. Agora, claro que entre nós aqui já é um absurdo, né? Pedir qualquer tipo de certificado. Tá? Qualquer tipo, eu acho é uma afronta, assim, porque você já vai ter que mandar uma versão em inglês. Né? Nem cabe aqui entrar muito nisso, mas quem que vai ler o artigo de um Brasil? Mas então, se eu falo e escrevo em inglês nativa, vou precisar você vai precisar de uma empresa, Elisa. Você vai precisar de uma empresa. De uma empresa que faça revisão em inglês, tá? Que ela tem que ter na sua razão social, lá no seu isso, bem complicado, bem complicado. Inclusive, eu tive a oportunidade de entrevistar um professor que atua aqui no Brasil, que ele falou, né? Ele disse, olha, Fernando, eu já morei nos Estados Unidos, dava aula lá e nunca vi isso. Nunca vi nenhuma revista lá de fora pedir isso. As revistas lá de fora, elas falam às vezes, olha, ele vem que é brasileiro, né? Ou que não é nativo, diz, olha, tem que melhorar esse inglês, tal, não sei o que, tal. Daí, beleza. Mas às vezes é uma coisa muito mais de colonizador com colonizado do que efetivamente por ser um inglês ruim, né? Então, assim, tem que ver o que a revista exige. Tá? Porque eu acho que a decisão de você submeter a um determinado periódico passa por isso, tá? E pensar, quem que vai ler
né? Tem uma coisa que eu já pude discutir, né? Que é isso, né? Você vai escrever o artigo em inglês, aí, por exemplo, é bom para você, se você vai dar aula fora, ou se alguém lá de fora tem que te conhecer, essa pessoa vai ler o teu trabalho. Mas para o Brasil, veja, nem nas próprias turmas de mestrado e doutorado a gente tem uma ampla leitura de inglês. Né? Então, às vezes, o teu artigo, pelo menos essa versão em inglês, vai ficar num limbo. Né? Assim, vai ficar meio que ninguém lê lá fora, porque nossos artigos não chegam lá fora. Né? Ninguém lê aqui dentro, porque o pessoal não sabe ler inglês. Né? Então, eu acho que... mas, assim, não tira a importância de escrever, eventualmente, textos em inglês, ou publicar um artigo em inglês, porque eu acho que enfim, né, a gente vai falar mais sobre isso, mas existe hoje essa questão da internacionalização, tal, então acaba sendo importante, assim, eu acho que não adianta, muda um pouco quando você olha o Lattes, né, ou o perfil lá no Google Scholar, ele tem um artigo escrito em inglês, opa, né, nossa senhora, né, essa pessoa é gringa, né, nossa, é muito enfim, mas que tem isso, tem. Então, assim, essa questão, né, ratear entre os pares, eu acho que isso tem que ser levado em consideração, tá? Tem que ser levado em consideração. Assim, como eu falei aqui, né, dependendo do tipo de publicação que você queira, você vai precisar vai ter esse custo, né? Daí, indo aqui para frente, tá? Assim, como é que a gente vai preparar o artigo, tá? Eu acho que é sempre importante, tá? A questão ali de verificar as diretrizes para os autores, tá? Deixa eu até abrir aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos pegar aqui a EBAP, Cadernos EBAP. A Cadernos EBAP, por exemplo, né? Então, quando você vem aqui na Cadernos EBAP, no sobre aqui, né? Acho que está aqui, submissões, ó. Né? Você vem aqui em submissões, normas de submissão. Né? Então, você vem aqui nas normas de submissão, aqui você vai ter grande parte já das diretrizes, né? Então, aqui já diz se você vai ter que traduzir ou não, né? Aqui já diz normas de formatação do texto, né? Então, papel, margens, fonte, tudo isso aqui eu acho que é bom ver antes. Às vezes, assim, eu estou pensando em mandar para aquela revista. Já entra na revista e já começa a ver isso aqui, tá? Porque é melhor do que depois, né? Ficar tendo que ajustar, né? Então, aqui, entre 6 e 8 mil palavras, as revistas A2 é isso. Você vai ter 2 revistas em administração, você vai ter 2 revistas aqui no Brasil, a USP e a Regi, que estão agora 7 mil palavras, se não me engano, 7 ou 6 mil palavras, tá? No máximo. Tá? Daí é um paper bem, né, bem enxuto. E aqui daí já tem, né? Desde outubro de 2020, o periódico está adotando a normatização APA. Né? Então, lembrando, né, a gente vai lá no Scholar, né, daí coloco aqui, vou pegar aqui, sei lá, esse texto aqui. Não. Vamos pegar aqui sei lá. Crowdsourcing. Tá. Aí eu venho aqui, vou pegar aqui o artigo, sempre lembrando aqui que vai nos citar aqui, né? APA é esse aqui, né? Às vezes acontece assim, mas não tem. Aqui não tem, porque a gente sempre vai ver, né, no APA, aqui, ó, quer ver? Você vai ver aqui, ó, o nome do autor, né? Então, o Brabham, o nome o ano, nome do artigo, aí aqui é o periódico, aqui é a edição, e aqui é o volume, e aqui é o número, e aqui é a página. Tá? Então, isso aqui sempre tem que ter. Aí, às vezes, você olha e diz, putz, mas não tem. É um artigo de 2016, por exemplo, não tem. Então, daí o que a gente faz? A gente vem aqui, ó, todas as 3 versões. Tá? Vem aqui nas 3 versões, vai ver, tem 3 versões aqui, uma delas vai ter tudo certinho. Tá? Uma delas vai ter tudo certinho. Pô, mas nenhuma tem. Então faz assim, daí pega, né, pega só aqui até o
até o nome aqui do artigo, né? Às vezes vai ter o nome do autor, ano e nome do artigo. Copia até aqui e entra no artigo daí, né? Daí vai entrar no artigo, vai lá para a revista, ele já vai ter aqui, né? Deixa eu ver. Ele já vai ter aqui a citação aqui, né? Como é que você cita, né, o artigo, ó? Como cita o artigo. Então daí aqui tem até o DOI aqui, se precisar, porque às vezes tem algumas revistas que pedem que tenha esse código aqui, né? O DOI do artigo. Tá? Mas sempre lembrando aqui dessa regrinha aqui vai no citar aqui que a gente já consegue aqui, tá? Então aqui, né? Então a citação nesse periódico aqui no caderno Zebap é a APA, tá? A estrutura do artigo, ele já está te dizendo como que você precisa estruturar, né? Então título, resumo, palavra-chave, corpo do texto. Ele já diz aqui a quantidade de submissões, né? Então só pode ter 2 submissões por ano de cada autor, né? Ou autora. Quantidade de autores máxima é 4, tá? Identificação da autoria, coautoria, não deve ter identificação, né? Não sei se todo mundo sabe aqui, mas quer ver? Aqui. Mas, quando você está aqui no arquivo do Word, aqui, até, nem é aqui, nem é aqui, na verdade. Quer ver? É aqui, ó. Tá? Você vem aqui, por exemplo, tá? E você vem aqui no teu arquivo, tá? Isso é importante. Você vem aqui no teu arquivo do Word, vem aqui em propriedades, tá? Vem aqui em detalhes e vem aqui em remover propriedades e informações pessoais, tá? Aí ele te oferece essa, ó, criar cópia com todas as propriedades possíveis removidas. Ok, tá? Ok, ó, ele já criou uma cópia aqui, ó, 22/6/744, ele já criou uma cópia. Essa cópia aqui não tem nenhuma identificação de autoria, tá? Porque o que acontece? Quando eu venho aqui, ó, num outro arquivo aqui, ó, propriedades, vocês podem ver aqui, ó, que ele tem aqui, ó, aonde que ele estava, tá? Ele vai ter aqui nos detalhes quem que é o autor, quem que salvou, quando que foi salvo, e isso aqui não pode ter, né? Porque se a gente quer uma revisão às cegas, né, nenhuma dessas informações aqui pode ter. Então, por isso, essa questão aqui de vai nos detalhes, remover, aí marca esse primeiro aqui e dá um ok. Ele já vai criar uma cópia, tá? Com o mesmo nome, né? Mas vai ser cópia, tá? Isso é bem importante, tá? Isso aqui é bem básico, assim, o artigo ele nem tem a primeira análise se tiver alguma coisa, tá? Aí tem a questão aqui de sobreposição de publicação, né? Então você não pode publicar, submeter para uma revista e daí submeter para outra também, é sempre uma revista, submete para uma, espera. Ah, mas pô, tá demorando 1 ano lá, então você pede para retirar, se você não tiver paciência, se achar que não está adequado, pede para retirar, manda um e-mail para a editora, para o editor, né, da revista, e diz, prezado editor, tal, venho educadamente, tal, pedir que seja retirado o artigo tal, número tal, submetido em tal data, pois aí cada um, né, eu acho que não é legal você dizer, pois demorou demais, né? Por mais que a gente saiba que é por causa disso. Mas assim, quando eu passei por essas situações, eu pedia, olha, né, a gente está reformulando o texto, tal, então, né, vamos submeter em uma próxima oportunidade e manda para outra. Né, espera eles responderem e tal, e manda para outra, tá? Então, aí aqui, por exemplo, essa revista aqui, ela permite que você faça resenha bibliográfica, né? Então, a resenha de uma revista, né? Por exemplo, de um livro, tá? E estudos de caso em ensino, tá? Estudos de caso. E daí ele tem aqui, os artigos, resenhas, devem ser submetidos pelo sistema Scholar One Manuscript. Daí você entra aqui no Scholar One, você já vem aqui, né? Para conseguir submeter o teu artigo,
tá? Daí você vai fazer login aqui, por exemplo, e vem aqui em autor, nesse caso aqui, né? Você vem em autor, né? E você vai começar uma nova submissão, né? E daí você começa aqui a submissão, ele já começa pedindo o artigo, né? Mas, enfim, eu posso continuar sem isso, né? Daí, é um artigo original, é um artigo original, daí ele vai pedindo, né? Tudo isso aqui, né? Mas enfim, o que eu quero aqui é só em autores aqui, tá? Até para mostrar isso que o Roberto, né, falou, tá? Nesse, eu não sei nem que artigo que é isso aqui, mas quando eu coloco adicionar autor, ó, tá vendo aqui, ó, provide credit contribution, tá? É isso aqui que o Ricardo falou, tá? Então tá aqui, ele vai abrir para mim isso aqui, tá? Aí eu vou ter que dizer, esse autor aqui que eu tô adicionando, ele o que ele fez, né? A curação dos dados, né? A curação dos dados foi igual a todos, ele liderou, ele apoiou, né? Então a gente vai fazendo desse jeito, tá? Então, né, para vocês verem como é que é mais ou menos o caminho aqui, tá? Daí voltando aqui, tá, para nossa apresentação aqui, né? Então tá aqui, né? Essa é a preparação do artigo, né? Sempre, então focar, né? Sempre verifica as diretrizes dos autores, tá? Porque vai ter, às vezes, vou submeter em um, aí eu fiz em APA, mas ele está em ABNT. Vai ter trabalho, né? Para fazer isso, né? Documentos suplementares, tá? A gente, artigos quantitativos, tá? Existem alguns periódicos que pedem que você submeta junto ou num segundo momento, tá? Os dados, né? Então, você tem lá 600 respostas, tal. Você tem que submeter os dados num arquivo do Excel, tá? Aí, enfim, tem algumas pessoas que acham errado, porque, né, você vai dar os dados para outras pessoas. Tem algumas pessoas que acham que isso traz uma maior transparência, né, do processo. Enfim, né, existe essa discussão, a gente não vai entrar nela aqui, mas os documentos suplementares normalmente são esses. Tem que lembrar sempre o seguinte, podem ter revistas que vão exigir, por exemplo, que você mande as tabelas e os quadros do teu artigo em documentos separados, tá? Então tem que olhar isso, tá? Tem que olhar. Tem revistas que vão exigir que você mande um documento de autoria separado, tá? O que é esse documento de autoria? Nome, um mini currículo dos autores, vinculação deles, tá? Então, sempre tem que olhar. Então, é por isso que eu digo, olhar as diretrizes para ver se eles exigem isso. Porque a pior coisa que tem é você submete um artigo e, sei lá, no dia seguinte já vem a resposta, você não submeteu corretamente, né? Submete de volta, né? Porque tem toda aquela, né? Tô submetendo tal, e daí volta, né? Volta porque eu não vi alguma coisa ali. Acho que é importante, né? Que todo mundo aqui, se deseja pesquisar, tal, vai submeter algum artigo em algum momento, tá? Entra nesse site aqui que eu estou colocando, tá? E já faz a sua ORCID, tá? Isso aqui é algo bem... Hoje quase todas as revistas estão pedindo, tá? É como se fosse é uma central, quer ver? Dá para colocar aqui. É uma central de pesquisadores, de identificação de pesquisadores, tá? Então, você entra aqui, né? E vão ter aqui, grande parte das suas publicações vão estar aqui, tá? Grande parte. Não, acho que não vão ser todas, mas hoje grande parte das revistas adota ORCID,
tá? E você, quando você vai fazer a submissão, você já tem que colocar lá teu ORCID, tá? Então, é isso aqui, daí ORCID, né? É isso aqui, ó, tá? O meu é esse aqui, tá? Mas é importante de fazer, porque hoje, assim, eu acho que quase 100% das revistas estão pedindo, tá? Então, é bom já ter, tal, né? Evita trabalho depois, tá? Então tem isso, né? Ver os documentos suplementares, né? Quais que a revista exige, as tabelas têm que ser separadas, as figuras têm que ser separadas, vai ter que fazer um arquivo para cada uma dessas, né? E submeter direitinho ali os arquivos, tá? Aí essa questão aqui, tá, de softwares de auxílio, tá? Assim, a gente tem vários softwares de auxílio, né, para pesquisa. Tá? Aqui eu coloquei. Você tem o Mendeley, por exemplo, que é um software de auxílio às referências, né? Assim, a maioria vai acabar tendo Mendeley, pelo menos o registro, né, do Mendeley. Eu confesso que eu não tenho mais usado o Mendeley, tá? Porque eu acho que o Mendeley tem um problema, tá? Que é o seguinte: você baixa o Mendeley para você, aí você tem o software, você vai inserindo os artigos, tá? E você vai atrelando a citação ao Mendeley, né? Assim, depois a gente pode até combinar um dia, né? Eu posso mostrar como é que funciona o Mendeley e tal. Eu assim, conheço um pouco do Mendeley e tal. Mas ele já vai dando, ele vai colocando, você coloca um campo de referências no teu arquivo do Word, e você coloca, aqui eu quero citar é, Rodrigues e Monteiro. Aí você vai do ladinho no teu texto ali, e já vai aparecer para você quem que você quer citar. Ele facilita, tá? Ele facilita para citação. O grande problema, tá? O grande problema, quando você vai mandar esse arquivo para outra pessoa que tem Mendeley, a chance daquilo ali, desculpe a palavra, mas dá uma merda gigantesca. Nossa, e assim, eu já relatei aqui, inclusive, que eu comecei a perceber isso com o meu orientador do doutorado, que eu escrevia, e daí quando eu mandava para ele o texto, ele tinha Mendeley também, quando eu chegava lá para ele, desconfigurava tudo. E daí o que acontecia? Eu fazia lá, sei lá, vamos pensar aqui, eu citava 50 trabalhos ao longo do texto, ele aparecia todos com o mesmo nome, como se eu estivesse citando sempre as mesmas pessoas. Tá? Então, eu comecei a perceber que isso ocorreu várias vezes. Então, eu deixei de usar, mas às vezes, se alguém tiver interesse, tá, usa. Só que eu até estava pensando nisso essa semana, que eu acho que tem que fazer assim, tem que desvincular daí quando for enviar o arquivo. Mas foi tão traumático para mim que eu parei de usar. Tá? Foi bem traumático, assim, foi horrível, porque daí eu fui questionado, né? Puxa, mas você está falando que citou isso, mas não tem nada a ver, tal, daí, putz, será? Tal. Foi meio traumático, né? Eu uso o Zotero Bib. Então, eu já ouvi falar desse Zotero Bib, não conheço, tá? Não conheço, tá? Mas eu acho que essas ferramentas, elas, né, servem para... Eu confesso que quando eu vou escrever, o que eu faço, né, sempre? Eu deixo um arquivo aberto chamado referências e o arquivo do artigo, né? Então, citei ali, eu já jogo nas referências para não ter muito erro. Mas acho que essas ferramentas são fantásticas. Eu lembro quando eu fiz o mestrado, o professor René, ele usava já o Mendeley, né, tinha um domínio fantástico do Mendeley, e ele dizia que ajudava bastante. Acho que se você se der bem com a ferramenta, adota, né? Daí tem o Grammarly, eu coloquei aqui, tá? Porque é uma ferramenta para revisão em inglês, tá? Assim, sei de pessoas que publicam fora do Brasil que usam o Grammarly, tá? Escrevendo em inglês, às vezes o Grammarly ele já vai... É um software também, você paga, eu acho que são $100 por ano, se eu não me engano, é uma graninha, assim, $120 por ano, alguma coisa assim, tá? E ele vai corrigindo em tempo real, né? Ele corrige não, ele vai te dando sugestões. Ó, isso aqui não tá muito legal, como é que melhora isso? Ó, essa frase, o que acontece, né? Tem uma coisa do Grammarly que é legal, a gente aqui no Brasil, a gente tem o hábito, né, de falar frases da seguinte forma. Quer ver? Ah,
A pesquisa foi desenvolvida dentro de um contexto. Não, a pesquisa adotou um critério qualitativo, dentro do qual foram analisados documentos, parará, tá? Esse foram analisados. O problema que a gente tem aqui é do passivo, tá? A gente constrói frases que são frases que eles chamam de frases passivas, tá? Então, assim, o autor da obra, parará, e acabou acontecendo isso. Esse acabou acontecendo é passivo, né? Quer dizer que acabou acontecendo com aquela pessoa que estava lá, né? Você não fala assim, fulano de tal passou por isso, né? A gente dá uma enroladinha, né, para chegar lá, não acabou, então, e isso na escrita anglófona não existe, né? Para eles não existe isso. É sujeito, verbo, predicado. Sujeito, verbo, predicado. Não tem isso de a gente estender o predicado, estender a frase, então não existe isso. E o Grammarly, ele pega bastante isso, tá? Inclusive, ele pega assim, mais ou menos assim, não estou entendendo isso que você quer falar, porque é uma linguagem passiva, né? Na escrita anglófona não existe linguagem passiva. Então, eu acho o Grammarly bem legal. A UTF-PR, eu sei que ela tem agora disponível para, enfim, para pesquisa, né? Para pesquisadores, para professores. Acho que para alunos também, né, Francis? Se, né, de repente, para alunos também. Então, eu acho super legal, tá? Inclusive, assim, eu não estou incentivando ninguém de jeito nenhum a fazer isso, acho que é um absurdo, mas, né, fazer o quê? Pegar, de repente, precisa de uma versão do artigo em inglês, não tenho a grana toda lá para né, pagar, né, a revisão em inglês lá que pediram para mim. Bom, né, não é correto, né, jogar no Google Tradutor e depois passar o Grammarly, que vai ficar bem, vai ficar joinha, né, e submeter essa versão, né? Não estou dizendo aqui que é uma alternativa, entende? Mesmo sabendo que tem gente que faz essa alternativa e não vai gastar um tostão, né? Mas, né, cada um faz o que quiser, né? Mas eu sei que acabam aceitando, tá? Então, não, assim, não é meu papel aqui incentivar ninguém a isso, mas eu sei que existe essa alternativa, tá? Já vi fazerem, e se apoiando no Grammarly, tá? Então, enfim, não gasta nada, né? Dependendo aí da demanda, eu acho que já vi ser feito. Tá? Daí a gente vai ter aqui o NVivo e o Atlas TI, que são softwares de análise qualitativa, tá? Esses são pagos, tá? Eu sei que tem software de análise qualitativa gratuito, tipo R, assim, tá? Eu sei que tem, eu não lembro o nome agora, tá? Mas eu sei que tem, tá? Eu uso o Atlas TI, tá? Então eu pago lá acabei pagando lá a versão para estudante e tal. Iramutec, é isso aí, Iramutec, é isso aí. Eu sei que é gratuito, tal, nunca mexi, tá? Nem conheço, mas é uma alternativa e tenho certeza que deve ter tutoriais fantásticos no YouTube. Então é uma alternativa super legal. Acho que a gente tem que se valer disso, tá? E em pesquisa quantitativa você tem o R e tem o SPSS. Eu já tive contato com os dois, eu hoje só uso SPSS, porque eu acho o R muito trabalhoso, mas é uma alternativa gratuita, né, o R. O SPSS, né, ele é um software pago, mas dá para conversar depois. Tá? Qualquer coisa, alguém manda e-mail aí, a gente pode tentar pensar em uma alternativa juntos. Tá? Tem alternativas, tá? A gente pensa junto. Então são esses softwares aqui. Tem outros softwares, tem software de tudo, gente, é para pesquisa. Às vezes a gente vê umas pesquisas lá que tem umas análises espaciais, tal, não sei o que são show de bola. Só para um detalhe, quanto ao Atlas TI, tá? Quem de repente quiser usar o Atlas TI, alguma coisa assim, eu já passei isso uma vez, acho que eu não lembro se eu passei para o Francis, mas eu tenho, tá? O link por uma aula que um colega lá da Fundação Getúlio Vargas ele deu sobre o Atlas TI, que é o Caio Coelho.
ele foi fantástico, me ajudou demais, me ajuda até hoje. Às vezes eu tenho alguma dúvida sobre o Atlas TI, eu entro lá e vejo a aula dele lá, então foi bem legal, tá? Então são softwares bem bacanas, apesar de eu acreditar que essas análises ajudam, claro que ajuda, mas a gente também dá para fazer no Excel, dá para fazer no próprio Word, tá? Então não é assim, a qualidade da pesquisa não vai depender desses softwares, tá? Pagos, tá? Eles podem às vezes trazer um pouco mais de eficiência, mas não aumentar a qualidade do trabalho, tá? Aí aqui, né? A carta para o editor, né? A carta para o editor, tá? Essa aqui é uma carta, assim, é relevante? Faz ou não faz? Né? Porque quando você vai submeter o teu texto, tem um campo lá que é enviar carta para o editor, né? Eu confesso que hoje, 90% das submissões que eu faço, eu mando carta para o editor, tá? Mando carta por quê? Porque eu ouvi o meu orientador de doutorado dizer que é fundamental mandar. Tá? Então, é por isso. Eu não sei, confesso que eu nunca tive a oportunidade, assim, nunca lembrei de quando encontrei, as raras vezes que eu encontrei um editor, de perguntar, você lê e é relevante? Não lembro, tá? Nunca lembrei. Mas, como ele falou, eu faço, né? Então, aqui, né? O que essa carta aqui, por exemplo, tá? Deixa eu até... essa carta aqui, por exemplo, tá? A gente fez para a revista Pensamento Contemporâneo e Administração, tá? Acho que foi. Enfim, aqui, né? Então, prezada professora, doutora editora, então entra no corpo editorial, né? E vê quem que é o editor, a editora, né? Então, você vai, por exemplo, né? Você vai entrar aqui, vamos pegar aqui a RCA, por exemplo, tá? Essa revista aqui de Fortaleza, e eu vou entrar aqui em sobre equipe editorial, e eu vejo aqui que editor-chefe, que professora Keisa, então é uma editora, tá? Então, né, o que eu vou fazer? Eu vou professora editora, né? Gostaria, antes de tudo, de parabenizá-la pela condução da revista Pensamento Contemporâneo e Administração. O trabalho que submeto envolve percepções, reflexões a partir de uma vivência que possuo na área de tecnologia e que sempre observei de forma crítica, que é a fetichização dos dados e das plataformas digitais. Apesar da temática ainda estar engatinhando no Brasil, no ano de 2019, uma chamada periódico Organization já buscava pesquisa sobre o dark side da digitalização. Essa aqui foi uma carta que eu mandei para uma revista, lá, com um artigo que eu estava submetendo. Dessa forma, penso que esse ensaio pode levar aos leitores tanto reflexões de cunho social, instigar o pensamento desse novo modelo, quanto suscitar novas problemáticas na área dos organizacionais. Peço ainda que o que acontece? Era um texto que ultrapassava o número de palavras, tá? Do periódico, tá? Então, daí aqui eu digo, peço ainda que a professora, se possível, releve o número máximo de palavras no título do trabalho. Era do título, então tinha mais palavras no título. Haja visto que se trata de um trocadilho que ficaria prejudicado se reduzido a 8 palavras. Caso uma alteração seja determinante para o segmento da análise do trabalho, irei me esforçar para atender essa exigência. Tá? Mais uma vez, parabenizo pela condução da revista, agradeço imensamente por seu trabalho e os demais envolvidos. Então, veja, eu tô deixando bem claro aqui que é um tema original e que, né, eu tenho um conhecimento um pouco fora, né, um pouco diferente aqui sobre o tema, tal, e sempre evidenciando, porque eu não tô mandando para lá, assim, eu tô mandando para qualquer periódico. Não, eu entrei, eu analisei e tal, né, e acho que conversa com aquele periódico. E tem que ser sempre, eu não posso fazer aqui um resumo, porque o resumo já tem no resumo. Né? Eu tenho que trazer aqui elementos, sabe aquela coisa assim, o que eu gostaria de falar para a pessoa, para dizer assim, esse paper pode ser legal nessa revista, por quê? Né? Então tem que ser, não, mais uma vez, não pode ser o que vai estar no resumo, tá? Não pode ser mesmo, tá? Tem que ser algo um pouquinho fora, tá? E que mostre que eu já li a revista, né, que isso que me importa que o meu artigo seja publicado nessa revista, tá?
Então, mais uma vez, eu acho que hoje em dia, assim, é importante a gente fazer essa carta, tá? Para a editora, para o editor, tá? Mais uma vez, tendo em vista que essas pessoas recebem muitos artigos semanalmente, mensalmente, às vezes pode estar aqui um elemento que vai fazer com que tenha uma aceitação maior. Ah, mas pode ser que também essa carta aqui te leve para o brejo? Pode ser, né? Claro, com certeza, né? Vamos lá, né? Eu coloquei aqui que no Periodic Organization já tinha a pessoa olha e diz, olha, mais um colonizado aí, né? Não quero aqui, né? Então pode acontecer isso, tá? Mas eu acho relevante, vou deixar né? Tem esse modelinho, se alguém um dia for mandar, quer um outro modelinho, eu tenho vários aqui, porque eu mando, né? Mando meio direto, assim, sempre estou mandando. Então, mas eu acho importante, tá? Acho relevante, tá? Daí aqui, etapas de submissão, né? Então, só para vocês terem uma ideia, né, de quais são essas etapas, né? A primeira etapa é quando o teu artigo vai chegar para a editora, para o editor, dependendo do tamanho do periódico, vai chegar para um editor associado ou para uma editora associada, tá? E essa pessoa vai olhar e vai... Para que ela vai olhar? Para ver se tem a ver com a revista. Né? Vai analisar todas aquelas questões de... Às vezes tem alguma pessoa que trabalha junto, né? Um estudante, uma estudante, que vai ver o quê? Foram removidas as identificações? Foram removidas. Atende ao número de palavras? Atende, não atende. Está dentro do escopo da revista? Então, assim, como eu falei já uma vez, você vai pegar aqui no Brasil, por exemplo, uma revista que nem sei lá, a Organização e Sociedade, que é uma revista que ela publica textos um pouquinho mais alinhados à área de estudos organizacionais, normalmente, né? Ou artigos que tragam bastante consistência teórica e tal. Aí eu vou mandar lá um artigo empírico sobre a avaliação do iFood. Não vai, a pessoa vai olhar e vai dizer, não tá. Ou então, mais uma vez, né? Daí eu, um estudante de doutorado, vou mandar um artigo sozinho para uma revista X lá, que é super bem conceituada. Já vão olhar, não vai passar nem no Desk Review. Tá? Não passa nem no Desk, não passa nem do editor, do editor, né? Não passa. Tá? Esse é o Desk. O Desk é quando chega na mesa do editor, né? Do editor, o teu trabalho e vai verificar. Passando no Desk, tá? Passando no Desk, você vai ter lá a revisão, né? Que é a revisão às cegas. O editor vai mandar o teu artigo para, normalmente, 2 revisores, né? Ou 2 revisoras, que entendam do assunto. Ela diz assim, essas pessoas aqui, elas conhecem do assunto, vão poder revisar o texto, né? Porque, vamos pensar, né? Recentemente eu conversei com um editor de uma revista, com uma pesquisa que eu estava fazendo, que ele é da área de contabilidade, e a revista é de administração. Então, o editor, ele não consegue avaliar tudo, né? Assim como eu, por exemplo, se um dia eu for avaliar um texto de finanças, vai ser um caos, né? Eu não sei nada de finanças, não tenho nem competência, eu não sei nada de finanças, sei, mais e menos, né? Mas, assim, não sei avaliar, né, um artigo de finanças, tá? O que é uma contribuição em finanças, não sei, porque eu não leio artigos de finanças. Então, assim, a pessoa, daí ela vai mandar o artigo para revisores que tenham conhecimento. Por exemplo, tem revistas que só mandam para doutores, né? Tem revistas que só mandam para doutorandos, doutorandas no mínimo, né? E é isso, e aquelas pessoas daí vão analisar o texto, vão poder fazer as contribuições, vão dizer, ó, isso aqui tá bom, isso aqui não tá, isso aqui tá ruim, isso aqui, né, tem que melhorar, e vão dizer, olha, o artigo pode ser aprovado ou não, né, daí tá aqui, ó, é o reject and resubmit, então pode dizer assim, olha, rejeita, mas vocês vão ter que melhorar tudo isso que a gente tá falando para resubmeter, mas a gente quer que você resubmeta. Pode acontecer isso, tá? A gente tem revistas aqui no Brasil que fazem isso, tá? Como eu já relatei aqui, eu já tive a experiência, na verdade, eu tive 2 experiências de reject and resubmit. Uma, depois a gente conseguiu publicar um artigo que foi com o professor Jurandir e com o professor Alexandre num periódico de fora do Brasil, tá? Mas a primeira resposta que a gente recebeu, olha,
A gente está rejeitando, porque vocês têm que melhorar muita coisa. Eu não sei se vocês vão conseguir. Se vocês conseguirem, vocês se submetem. E recentemente eu estou vivendo uma experiência, né, de deram um reject, um resubmit e dizendo, olha, manda que a gente quer esse paper, só que tem que melhorar muita coisa. Tá? Então, é bacana. E tem uma questão ainda que é a seguinte, de percentual. As revistas, elas têm um percentual lá de aprovação, reprovação, tal. Então, assim, quanto mais reprovarem, melhor, mais difícil é de submeter a revista. Quando eles dão um reject e um resubmit, é rejeição. Então, não vai para a coluna de aceito. Né? Então, isso significa que entra na coluna de rejeitados. Mas ele está dizendo, ó, rejeitamos, mas resubmeta. Só que entra lá na coluna de rejeitados. Então, no final do ano, quando eles vão mostrar os dados da revista, eles dizem lá, olha, tivemos 98% de rejeição. Mas tem muitos que é rejeição e resubmissão. Tá? Então, isso aqui não é horrível. Né? Não é horrível, é legal. Aí tem Major Revision, né? Então, as revisões grandes, né? Precisa de grandes revisões no artigo. E Minor Revision. Minor Revision é aquela coisa assim, olha, tá quase aceito, né? Vocês precisam melhorar isso aqui, aquilo ali e tal, mas não é nada muito monstruoso assim, tá? E daí você vai ter que fazer uma carta, né? Você vai ter que fazer uma carta, onde você vai analisar todas as considerações dos avaliadores, né? E vai ter que responder cada uma delas, tá? Você vai receber isso por e-mail da editora, do editor, e vai ter que responder cada uma delas, tá? Eu vou mostrar aqui uma carta, tá? De um artigo que já tá publicado aqui e tal, então, que é aqui. Então, como é que a gente fez essa carta, né? Então, faz assim, ó, resposta às revisoras. As revisoras, às vezes, têm um texto aqui, logo depois, dizendo, agradecemos, tal. Nesse caso aqui a gente não fez, tá? E assim, na verdade, essa carta aqui, ela já é da segunda revisão, tá? Mas, eu trouxe só para mostrar o layout, né? Como é que é o design da carta, né? Então, a gente coloca aqui, o revisor 1, as suas considerações e quais ações que nós tomamos. Tá? Então, revisor 1, como é a segunda revisão já, ele considerou que os pontos sugeridos foram atendidos na revisão, sugiro cuidado com o uso do conceito dark side sem aprofundamento. Um detalhe, a palavra é responsável. Aí a gente responde, prezada senhora revisora, senhor revisor, agradecemos, fizemos uma varredura no texto, excluímos os termos responsáveis. Sobre o termo dark side, buscamos evidenciar que está relacionado com o termo dark side da digitalização, com o objetivo de atribuir... Então, a gente vai no texto, tá? Faz as mudanças com as alterações, né? Então, a gente aqui na revisão, aqui, a gente coloca controlar alterações. E tudo que a gente vai mudando no nosso texto, vai ficando controlado. Por quê? Porque depois, quando a editora lá o editor recebe o nosso texto, ele manda para os revisores, dizendo, ó, tá aqui tudo que eles mudaram. E tá aqui a carta onde eles dizem o que eles mudaram. Tá? Você tem que... todos os pontos que são levantados pelas revisoras, têm que ser considerados. Agora, considerados, isso que eu vou falar agora, Ives. Pode acontecer sim, tá? Pode acontecer sim, de você não concordar com aquilo que o revisor, a revisora falou, tá? E daí o que você vai fazer? Você vai colocar aqui, tá? Você vai colocar aqui, ó, página 4, consideração tal, tá? O que eu vou escrever aqui? Eu vou fazer uma baita de uma resposta dizendo por que eu não concordo, de forma educada, sempre, né? Dizendo, veja, a cordialidade tem que imperar na academia, né? Porque, vamos lá, de não cordial já basta o governo, né? Então, se a gente ainda der motivo, né, para dizerem que nós não somos cordiais, né, a gente tem que mostrar, né, que a gente tem cérebro, né, diferentemente de pessoas que colocam a cara no fogo pelas outras. Essa foi o máximo. Eu acho que é a da semana, né, a tal da cara do fogo lá, né. Enfim, né? Mas, assim, sempre de forma cordial,
tá? Porque eu acho que tem que manter essa cordialidade, mas você vai dizer, olha, essa consideração que foi feita aqui, né, agradecemos, tal, personalidade, agradecemos, tal, mas, tá, nessa etapa do trabalho, nós discordamos da consideração por causa disso, disso e daquilo, né, eu posso evidenciar isso com os textos de fulano, de Beltrano, então, assim, embasando a sua resposta. Tá? Não é só assim, não concordo com isso que você falou, porque não tem nada a ver. Não dá para falar assim. Tá? Tem que ter uma base. Tá? Eu confesso que eu passei por isso, acho que foi uma vez só. Tá? Teve um texto que eu submeti sozinho, e daí um dos revisores falou mais ou menos assim, que esse negócio de dados, de capitalismo de dados, já é algo ultrapassado. Daí eu disse, olha, eu discordo que seja algo ultrapassado por causa disso, daquilo, tal, assim, esse assado, né, os textos, enfim, mas daí eu embasei, eu disse, ó, não é ultrapassado porque os primeiros textos que falaram sobre isso são de 2019, que usaram esses termos e tal. Então, isso foi foi ano passado, 2021, então, como é que tá ultrapassado? Os textos são de 2 anos. E daí eu embasei e tal, e o que aconteceu? Nesse caso, daí a própria editoria acatou, né, os meus argumentos, né, e enfim, né, e o texto foi publicado. Então, eu só passei por isso uma vez, mas já passei por situações de, assim, agora, até recentemente, porque esse termo que vocês usaram, ele não cabe nesse caso. Né? Ou ele é fraco para ser usado nesse caso. Aí a gente disse, agradecemos, tal, e a gente mudou o termo. Tal. Ou então, não, o termo a gente vai continuar usando porque ele está nesse contexto, a gente mudou o contexto, daí a gente muda o contexto no texto, lá tal, né? Mas, assim, sempre com muita cordialidade, mas pode acontecer sim, tá? Inclusive, assim, já ouvi relatos, quando eu estava em congresso, né? De professores que são referências na área, tal, dizendo que tiveram que, em um determinado momento, né, dar olha, né, até mandar, às vezes, até uma carta direto para o editor, dizendo assim, tá sem condições isso aqui, né, o revisor está querendo ser quase um coautor, né, então, tem isso, e assim, a gente sabe, né, tá gravando aqui, mas o meio acadêmico acaba tendo uma ou outra vaidade. Isso não acontece sempre, mas acaba tendo uma ou outra vaidade, e daí você acaba, uma pessoa que vai revisar o seu artigo, já sabe que é seu artigo. Né? Porque, vamos lá, você submete primeiro para um congresso, submete para um segundo congresso, aí você submete para uma revista. Se a pessoa pega um trecho do teu texto e joga no Google, já sabe que você, quem que é o autor, etc. E daí vai que tem um ranço de você. Né? Né, é a tempestade perfeita. Né? E daí pode acontecer, né, essas situações. Tal. Mas eu acho que assim, é raro assim, de acontecer, né, nesse nível. Assim, e eu acho que sempre tem que ter cordialidade. E se você tem conhecimento do assunto, você vai poder dizer, olha, eu não concordo por causa disso, eu discordo por causa daquilo, tal, e vai sendo uma construção. Né? Eu ouvi uma vez alguém que falou assim, porque eu tive um texto que foi aceito sem nenhuma revisão. Eu confesso que eu acho que é até ruim quando você tem um texto aceito sem nenhuma demanda de revisão, tá? Porque acho que todo texto pode ser melhorado. Tá? Todo texto, quando passa, como eu falei há pouco, da revisão dos grupos, né, dos pares que revisam o teu texto, tal, sempre tem alguma coisa que vai passar, né, e que pode ser melhorada. Né? Então, eu acho que a revisão serve justamente para isso. Agora, a gente tem que ter serenidade suficiente para entender que vai acontecer do texto ser rejeitado 1, 2, 3, 4, 10 vezes, tá? Posso falar aqui, porque o meu orientador de doutorado, Dayanara, ele comenta isso, que ele já teve textos que passaram por 4 revisões em periódicos de fora do Brasil, e depois de 5 anos revisando, veio o reject. Então, imagina, você trabalha 5 anos no texto, 4 anos no texto, e daí é rejeitado. Né? Então, isso pode acontecer,
e serenidade, né? Segue para o próximo e vamos embora, porque se for chorar por causa de texto rejeitado, né, a gente vai viver chorando, né? Só mais uma coisa que eu ia falar, que lembrei. Eu tive a experiência, quando eu estava começando, né, que teve um artigo que eu fiz com o professor Jurandir e com o professor Alexandre, que a gente mandou para uma revista de fora, eles deram esse reject and resubmit, aí voltou, daí eu fiz, aí mexe, manda de volta, eles mandaram de novo, dizendo, agora você tem que mudar isso, mudar aquilo, tal. Aí eu peguei, né, no auge de toda a minha inexperiência, e mandei um e-mail para o professor Jurandir, para o professor Alexandre, dizendo, eu acho que eles, né, não estão querendo o texto, que tem que mudar mais um monte de coisa, tal, então acho que a gente tem que retirar o artigo de lá e mandar para uma outra revista. Aí, né, os professores Alexandre e Jurandir, com toda a experiência que eles têm, disseram, Fernando, eu acho que a gente tem que aproveitar que eles aceitaram o nosso artigo, estão fazendo essas revisões, porque a gente está trabalhando com eles. E é isso, o processo é esse. Né? Acho que nesse momento não seria também, eles foram muito educados comigo, né? Eles disseram, acho que nesse momento não seria prudente a gente tirar o texto lá. O que aconteceu? Não tiramos, mandamos mais uma vez, acho que foram umas 3 revisões até aceitarem publicar, mas publicaram um artigo fora do Brasil, super legal, tal, né? Então, acho que tem que ter essa paciência, tá? Tem que ter essa paciência, mas não é fácil também, tá? Tô falando aqui porque eu já passei por isso, tal, mas também não quer dizer que eu não... rapaz, eu tenho aqui a lista dos meus artigos que estão submetidos, eu entro toda noite em todos eles, né, para ver se teve alguma movimentação, né, transtorno obsessivo compulsivo, né, clássico, né, isso, nossa, clássico, mas eu entro mesmo, tal, e às vezes não entro um dia, mas estou sempre entrando, tá? Então é isso, tá? A carta é assim, tá? É desse jeito que faz, tá? Então vamos indo já, né? Aqui são 8h25, tá? E daí a gente já vai indo para o final agora, né? O que é? Né? Citações corretas, éticas alinhadas ao periódico. O que isso significa? Assim, vai citar um texto, entra no texto, lê o texto, né? Não, assim, isso tem que ser, como eu falo, tem que ser muito ético, porque você corre um risco, né? E daí eu vou até mencionar aqui, você corre um risco, por exemplo, vou citar alguma coisa lá num texto de administração que eu estou fazendo um ensaio teórico, não sei o que e tal, e eu pego e cito o Meneghetti, né? Lá, o texto do professor Francis, dizendo que o meu ensaio está de acordo com as orientações dele. Há um risco muito grande do meu texto cair nas mãos dele para ser avaliado. E assim, muito pior do que ele rejeitar o texto, alguma coisa assim, tá? É ver que você citou de forma inadequada. Tá? Até de forma, daí eu digo, de forma antiética. Né? Você nem leu o texto dele, mas porque é um texto bem citado, que está dentro da área, eu vou colocar lá que eu... Mas daí, e não tem nada a ver a citação. Tá? Então, aí eu acho que mora uma dificuldade no trabalho de pesquisador, de pesquisadora, que é o quê? Ter essa prudência. O que eu for citar, eu vou entrar lá no texto, eu vou ver o que falou. Né? Não é assim, eu vou citar um texto sobre crowdsourcing, então eu entro lá no Google Scholar, vejo qual é o texto mais citado de crowdsourcing e eu cito aquele texto. Pô, veja, enfim, eu acho que é muito complicado. Até porque, assim, eu acho o seguinte, pode ser que passe uma vez, que passe 2 vezes, mas vai chegar uma hora que vai cair do cavalo. Sabe, vai cair do cavalo e eu não sei, tem que ter, não sei, tem que dormir bem, sabe? E a gente não dorme bem fazendo isso, tá? O que são as citações corretas também, tá? Corretas, assim, o que é uma citação direta, o que é uma citação indireta, né? Então, a gente falou sobre isso no primeiro dia aqui. Citação direta é aquela que eu estou citando o texto, né? Que está no artigo. Eu copio e colo, né? Citação indireta, a inferência, é quando aquilo ali me inspira, né? A construir algo meu. Né? Então, assim, não dá para se fazer citação direta sem citar o autor, né? Sem citar o autor, tá? Isso não dá para fazer isso. Acho que não né?
Eu acho o seguinte, para se tornar, assim, eu acho, né, mas para você melhorar como pesquisadora, como pesquisador, você tem que ler muito artigo mesmo, é isso, não tem outra forma, tem que estudar muito. Né? E mais uma vez, eu vou insistir nisso, pode ser um absurdo isso que eu estou fazendo por estar sendo gravado, tal, mas não é à toa que você vê pessoas incompetentes mentindo nos seus currículos, como aconteceu com 2 ministros da educação do atual governo. Mas é verdade. Assim, não adianta dizer, não, porque é pesquisador, está na mente no currículo. Por quê? Porque para ser pesquisador, para ser, é isso, é ler, 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 ler. Entende? Estudar, estudar, estudar. É pesquisar, pesquisar, pesquisar. Não tem outra forma. Não tem mágica, entende? Agora, como eu sempre falo, eu acho muito melhor do que vender seguro para banco privado, que era o que eu fazia. Acho muito mais gostoso. Né? Mas isso não significa que vai ser menos trabalhoso, não é. Entende? Mas tem que. Isso eu acho que é ética, sabe? É ser correto, né? Tem que ter, pô, vai lá, lê o artigo tal. Porque aí você vai construindo conhecimento, né? E penso eu, daí, até meio desabafo, acho que nem era para isso, mas, enfim, que você vai escrever um artigo sobre um determinado assunto, daí alguém vai te chamar, porque você vai ser uma referência sobre aquilo ali. Quanto mais você leu sobre aquilo, mais você vai poder discutir sobre aquilo, mais você vai poder defender, né, enfim, o teu ponto dentro do texto, né? Porque eu acho que eu fico imaginando, hoje eu estava, né, tendo essas notícias aí, todas aí que estão, né, do Ministério da Educação lá, e daí um repórter na CBN falou, porque teve lá, ou na Band News, que falou lá que teve 2 ministros, acho que mentiram nos seus currículos. Eu fico imaginando, você chama uma pessoa para debater um tema e a pessoa chega lá com uma publicação no currículo e não sabe falar A mais B sobre o negócio. Sei lá, é uma fraude, sei lá, deve ser extremamente incômodo. Mas então é por isso, tá? Que a gente tem que ler, é isso. Se escolhemos isso, tem que ser, é isso. E daí a adequação do tema ao periódico, isso a gente já falou, tá? Mas eu sempre vou lembrar, escolher bem os periódicos onde vai publicar, tá? Escolher bem em que sentido? O teu tema tem que estar alinhado com aquele periódico, né? Fiz a revisão de literatura e, sei lá, 5 das minhas citações são daquele periódico, o autor já escreveu muito naquele periódico, então manda para lá. Ontem mesmo, eu participei de uma aula em que tinha um autor colombiano apresentando um paper que ele escreveu sobre política. E daí, olha só, ele faz parte de um grupo de pesquisa da faculdade de Essex, tá, no Reino Unido. E olha só, quando perguntaram para ele como é que você escolheu o periódico, ele disse, não, veja, é que o grupo de pesquisa do qual eu faço parte já vem publicando naquele periódico, que é um periódico super top. Então, a gente escolheu aquele periódico porque eu não teria que explicar tanto o posicionamento que nós temos com essa metodologia. Porque o nosso grupo já está publicando lá. Então, isso é algo interessante. Às vezes, eu vou publicar, sei lá, vou publicar um texto sobre tecnologia num periódico. Tá, você faz. Alguém do teu grupo de pesquisa já publicou naquele periódico? Já publicou, opa, então já sabe mais ou menos o caminho das pedras, o periódico mesmo já está aceitando aquilo ali. Então, isso é bacana, tá? Isso é importante, tá? De analisar isso. Vocês podem ver que tudo que eu estou falando aqui mostra que é trabalhoso, né? Assim, publicar, não é só, não, vou pegar aqui, vou mandar para lá tal. Não, tá? Tem que ver bem aonde que publicou, quem que publicou, tem alguém no grupo de pesquisa tal. Então, manda para lá também, tá? Agora, publicar no Brasil, aí agora já vem uma, né? Publicar no Brasil ou internacionalizar, tá? Eu acho que depende muito do que vocês, né, do que cada pessoa aqui quer na sua carreira, tá? Eu acho que a gente, né, eu até deixei isso aqui, falei um pouco com o Fran sobre, falar um pouco sobre isso aqui, acho que é importante. O que você quer na sua carreira,
né? A gente não sabe como é que vai ficar a questão do qualis CAPES, né? Porque como dizem, né, a gente está numa escuridão monstruosa, sem conseguir enxergar nada, porque veja, afinal o Ministério da Educação estava preocupado com outras coisas, né? Então não tinha tempo, né, para garantir a qualidade, né? Enfim, ou métricas, né, de qualidade. Eu já ouvi que a gente, acho que, né, eu imagino o Francis, né, se eu já ouvi muito sobre isso, né, se chegarem para ele e disserem assim, ó, vai começar a ser com sortista, né, vai ser lá com como é que é, vão ler cartas, né, assim, vai ler a mão, né, as linhas da mão, e vai dizer se o teu periódico é A1, A2, ele vai olhar e vai dizer, eu acho que é uma alternativa, né? Mas, assim, o que a gente ouve falar bastante, tá? Que esse Qualis novo, que eu acho até que eu coloquei lá no Drive, se eu não coloquei, eu vou colocar, o Qualis novo aí, que saiu aí, pode ser o Qualis, que vai ficar, né? Com as métricas que eu deixei lá, tá lá no Google Drive, lá da administração, daí cada área tem os seus critérios, eu mostrei aqui na primeira aula, no primeiro encontro que a gente teve, tá? Pode ser que seja aquele. Eu já ouvi dizer também que não, vão pegar por fator de impacto. Se pegar por fator de impacto, eu acho que acaba a academia brasileira mesmo, né? Porque daí, pelo menos, é administração, né? Porque eu acho que a gente deve ter o quê? 3 periódicos hoje que tem fator de impacto, né? A USP, a BAR e a RAI, né? Se eu não me engano, são essas 3 que têm fator de impacto. Acho que seria um absurdo fazer isso, na minha opinião, né? Porque seria completamente excludente, assim, até porque essas revistas elas exigem publicação em inglês, então aí você exigiria que as pessoas também só lessem em inglês, enfim. E eu acho que tem que ver o que cada pessoa quer, né? Eu quero fazer concurso, né? Sei lá, pode ser que em algum momento volte a ter, né, bons concursos, tal. Então, assim, tem que publicar em bons periódicos brasileiros, sempre perguntar para orientadoras, orientadores, professoras e professores, antes de mandar um periódico para uma revista, tá? Por quê? Porque nós temos aqui no Brasil periódicos caça-níquel, tá? O que é periódico caça-níquel? Que cobra para você publicar, tá? Cobra para você publicar. Cobra lá R$350 por artigo, tá? E daí num número ela publica 300 artigos, tá? Isso existe, tá? E isso é muito mal visto, tá? Isso é muito mal visto, tá? Então tem que tomar cuidado com isso, tá? Então por isso que sempre, pelo menos no começo, né, quando tá começando a publicar, vou publicar, professor, pô, quero publicar nesse aqui, você indica? Pô, indica, não indica, tal. Mas, assim, aqui no Brasil hoje, né, acho que de repente vai tentar fazer um concurso, tal, acho que vai ter que publicar, né, porque vai acabar concorrendo com pessoas que estão publicando, até para mostrar, né, que está pesquisando, tal, e tentar sempre publicar nos periódicos com qualis um pouco mais elevado. Mas eu sou uma mestranda, sou um mestrando, sou um doutorando, então publica, de repente tenta publicar numa revista 4, né, numa revista com qualis um pouco menor, mas ainda, né, que tem um qualis, faz. E assim, pesquisa demora, né, demora. Então, o normal é isso, tá? Agora, não, eu quero dar aula, vamos pegar aqui o meu exemplo da Yanaira, que estamos na Fundação Getúlio Vargas. Quero dar aula na FGV. Então, você vai publicar fora do Brasil, né? Você vai publicar fora do Brasil, porque a métrica deles lá é a ABS, né? Que é um ranking internacional, né? Eu quero ter uma carreira fora do Brasil, como eu já comentei aqui em outros momentos. Quero dar aula numa universidade de segunda linha da Dinamarca. Como eu já falei, eu acho que morar em qualquer cidade de segunda linha da Dinamarca hoje é melhor que morar no Brasil. Eu acho, né? Por questões políticas, principalmente. Então, você vai ter que internacionalizar. Internacionalizar significa o quê? Você vai pegar aquela lista da BS e vai ver ali os periódicos 3, né? 3, 4, que 4 é muito difícil de publicar, mas 3, né? E vai tentar publicar pelo menos um artigo ali e tal, tendo consciência que é um processo que vai levar pelo menos 1 ano e meio entre você enviar e ele ser aceito, né? Então tem que. Aí assim, mas no mestrado a gente tem 2 anos.
né? Então, assim, é muito difícil, aí eu vou falar dessa conversa que eu tive a oportunidade de participar com esse professor lá da Copenhagen Business School, que eu acho que para publicar lá fora, a ponto de dar aula lá fora, a gente tem que ser meio herói. Assim, não, total orgulho, é louco, total. Mas a gente tem que ser meio herói, assim, porque nós vivemos numa realidade que exige muita publicação para você poder concorrer a boas vagas, né? Mas para publicar lá fora, você precisa não de quantidade, mas de qualidade, que são pesquisas que vão levar pelo menos um ano e meio só de campo, né? Então, tanto que eu percebi, né, na conversa, que quando foi questionado, né, para ele, olha, você, como é que você vê isso, tal, ele disse, olha, aqui a gente pode fazer isso, né, em uma universidade europeia. Luiz Marcelo, eu acredito que sim, tá? Eu acredito que sim, dependendo muito do doutorado sanduíche que você vai fazer, tá? Assim, eu acho que você... Eu vou dar o meu exemplo, tá? Hoje, tá? Eu estou tentando ir para um doutorado sanduíche, tá? Estou com a documentação, estou com a entrevista marcada para pegar o visto, espero que dê tudo certo. A minha intenção em ir para lá é para pegar o material que eu tenho da minha tese e conversar lá com 2 professores específicos. Tem um deles que é quem está me recebendo lá, que eu já converso com ele, tá? Eu já conversei com ele algumas vezes, a gente tem um trabalho que a gente está fazendo juntos, tá? E o que eu estou indo para lá, se eu conseguir ir, eu quero passar 5 meses sabendo como publicar lá, né, as formas. O meu orientador me ajuda demais nisso, porque ele tem um conhecimento assim para publicar fora do Brasil, fora do normal, mas talvez lá eu possa também ter outras dicas de outras pessoas, né? Então, sim, agora você tem que ver bem para onde você vai e com quem você vai pesquisar. Né? Então, eu estou indo para um lugar em que as pessoas que estão lá, os professores, as professoras, publicam nos periódicos que eu quero publicar. Porque eu posso, de repente, ir para um lugar que é fora do Brasil, vai contar como doutorado sanduíche, mas que tem pessoas que não publicam aonde eu quero publicar para internacionalizar minha publicação, minha carreira. Tá? Então, acho que tem que analisar bem isso. Quem são as pessoas que eu estou, com quem eu vou conversar lá? São as pessoas que estão publicando nesses periódicos? Né? Na internacionalização que eu quero? Então, beleza. Você vai lá né, vai se jogar lá. Né? Mas eu acho que vale muito a pena ver isso. Eu conversei já com outras pessoas que... então, uma colega lá da GV que da área de tecnologia, ela fez uma lista lá de 20 pesquisadoras e pesquisadores que publicam na área dela e que ela gostaria muito de estar próximo. E ela foi entrando em contato, ela passou para o orientador dela, daí eles conversaram, ele disse, eu posso te ajudar com essa pessoa aqui e tal, né? Agora, assim, claro que vai muito também do teu esforço, né, de ir atrás, enfim, daí isso entra aqui até em importância na participação de eventos, tá? Participar de eventos, por exemplo, a minha área é administração, a gente tem 2 eventos lá fora que são muito importantes. O Eagles, que é na nossa área de estudos organizacionais, é super relevante, então você participa do Eagles, você vai conhecer pessoas e tal, e o Academy, né, que é um evento nos Estados Unidos, que daí é de todas as áreas de administração. E o pessoal vai lá para conhecer pessoas, para estabelecer esses contatos, tá? E é uma forma de você ser levado a sério, né? Porque daí isso eu posso confidenciar aqui, o meu orientador de doutorado, na primeira conversa que eu tive com ele, que eu falei, gente, eu tive um artigo aprovado no Eagles, tal, foi com o professor Francis e com a Juliana.
eu disse, queria saber, né, se eu devo ir, como é que, né, enfim, queria suas dicas, já que ele vive nesses eventos. Ele foi muito franco. Ele disse, ó, Fernando, veja, a gente não se conhecia na época, né, assim. Ele disse, ó, Fernando, se for para você ir lá para fazer bagunça, tal, ficar na, né, noitada, tal, essas coisas, acho melhor nem ir, cara, porque você vai queimar, vai se queimar, vai acabar queimando outras pessoas que estão com você, tal. Então assim, por quê? Porque existem pessoas que fazem isso. Então, né, é, eu acho que acima de tudo você tem que ser levado a sério, né? E daí começar esses contatos, né? E tem que ser um pouco carudo, eu acho, assim, é, sei lá, tem que ser um pouco carudo, assim. O teu orientador pode te ajudar, né? Claro que pode. Né? Você orientando Luiz, do professor Francis? Então, o Francisco, né, enfim, né, depois vocês conversam daí, né, mas o Francisco conhece um monte de gente e tal, né, é uma referência fantástica, né, então, assim, eventualmente, não, é sim, é sim, daí, então conhece gente fora também e tal, então, né, pode te ajudar nisso, mas assim, sempre lembrando, né, desse cuidado, né, assim, com quem que eu vou estabelecer? O que eu quero fazer? Eu quero publicar nos journals top, porque eu quero uma carreira lá fora, ou porque eu quero fazer o meu doutorado em outro lugar, eu quero, enfim, né? Beleza. Quem são os autores? São esses aqui. E daí sempre indo naquela questão dos 6 graus de separação, né? Pode ser, às vezes, que naquela instituição o professor Franz não conheça alguém, mas ele vai conhecer alguém que conhece alguém que, de repente, né, pode indicar, tal, mas eu acho que desse jeito, tá? E sim, ajuda. Por quê? Porque você vai poder eventualmente, né, apresentar a tua pesquisa para essas pessoas, tal, de repente firmar uma parceria, né, e alguém de repente vai se interessar. Porque tem uma coisa que, sendo bem pragmático, assim, pelo menos na área de administração, eu sei que funciona assim. Quem se forma lá fora tem acho que 4 anos, 5 anos para publicar 3 artigos, 4 estrelas, 3, 4 estrelas, alguma coisa assim, em periódicos top. Se a pessoa observar na sua pesquisa um potencial para ajudá-la a publicar nesses periódicos, ela né, vai dizer, opa, então bem. Agora, veja, ela tem uma meta para atingir. A única coisa que ela não vai fazer é perder tempo. Né? Não, mas é que o Luiz é um cara bacana, gente finíssima, tal, brother do Francis. Não, difícil, sabe? Muito difícil. Né? Então tem que ter. Eu estou sendo muito realista, assim, porque até onde eu vejo é desse jeito que funciona. Tá? Podem ter outras relações envolvidas que eu desconheço. Né? Então, acho que tem bastante a ver com isso, tá? Então, assim, importância de participar de eventos é difícil, evento porque putz, vai gastar uma grana, agora que os eventos estão voltando a serem presenciais, né? Eu mesmo passei pela situação de a gente teve um artigo aprovado num evento lá tal, mas cara, não dá, eu estou me preparando para ir para o doutorado de sanduíche e a gente não conseguiu a verba que a gente esperava tal, abre mão. Ia ser legal, ia ser super legal, ia ser muito massa. Mas, né, paciência, né? Vamos ver aí se alguém que valoriza a educação retoma a gestão dos recursos, né, que disponibilizam e a gente consegue isso. Até porque, confesso a vocês, na época que eu fui professor substituto no UTFPR, foi em 2015, né, 2015 ali, putz, era lindo de ver os alunos, as alunas, e tendo recursos para ir para fora, fazer o Ciência Sem Fronteiras, nossa, tive uns alunos que voltavam muito, muito legal, assim, muito legal. Voltavam voando, assim, sabe? E voando que eu digo não é para academia, voltavam voando também para o mercado, voltavam, nossa, lá em cima. Então, eu acho que, né, mas enfim, se às vezes, não, eu tenho recurso, não tinha balbúrdia, se vê, né? Não tinha, como é? Agora, pastor trocando verba por ouro, olha que beleza. Era só suruba, né? Era só orgia. Enfim, mas então assim, às vezes, se você tem condição, não, eu tenho condição, tal, vou me empenhar para isso, tal, não sei o quê. Pô, porque tem uma coisa lá, para ir, às vezes o Canadá, ele disponibiliza algumas bolsas, tá?
eles dão lá, tem acho que 11 mil dólares canadenses, se você vai fazer o sanduíche. Então, tem bolsa Capsprint, né? Ainda tem poucas hoje, é difícil de conseguir, mas tem, tá? Eu sei que para a França tem um site chamado Campus France, tá? Campus France, que você tem lá uma série de bolsas para ir para a França, tá? Então tem isso, tá? Se for atrás tem, tá? Se for atrás tem. Já foi bem melhor, mas se for atrás tem, tá? Bolsas. Mas eles precisam disso, pessoas empenhadas, sérias, e que estejam dispostas a não, que eles não precisem pagar nada, assim, né? Então, é assim. E daí, né, já indo para os finalmente aqui, mas só tem essa questão do publisher perish, que é assim, né? Publicar ou perecer, né? Sei lá, acho que a gente aqui no Brasil vive essa questão hoje de ter que publicar bastante, né? Hoje é difícil você ir fazer um concurso público que você vai encontrar pessoas com menos de, sei lá, 8, a depender da instituição, você vai concorrer com pessoas que têm 30 publicações, né? Mas e às vezes até 30 publicações qualificadas, né? E beleza, são pessoas que trabalham bastante e tal, né? E beleza. Agora, tem que entender que assim, a gente não vive só para isso, né? Assim, né? A gente não vive só para isso, né? Acho que tem que ter sanidade, né? Junto. E essa questão, assim, quando você decide, eu vou publicar em inglês, eu vou publicar fora, eu vou pro Eagles, eu vou pro Academy. Beleza, tem que entender que você vai ser um brasileiro lá, uma brasileira lá, né? Aí quem quiser tem um artigo do Abreu e Peregrini, acho que é isso. São 2 autores mexicanos falando sobre a experiência deles como autores mexicanos, pesquisadores mexicanos, nos eventos da Inglaterra. Exatamente, brasileiro foi o período de 18 e 22. Mas eles falam, assim, é sinistro de você ver o que eles passam, né, nesses eventos lá fora do Brasil. Né? Você lá, você é periferia. Né? Você é periferia. Né? Essa Englishization, por exemplo, na Fundação Getúlio Vargas, tem essa questão, né? É muito inglês, então tem que dominar um pouco o idioma, ou pelo menos, né, fazer um bom, né, embromation ali e tal, de conseguir ler, falar, às vezes não escreve com tanta... Porque escrever em inglês eu acho muito difícil, muito difícil. Então, mas como que isso afeta, e por isso que as revistas pagas, pela quantidade de publicações e não pela qualidade. Eu confesso que assim, Ives, eu não submeto para revista paga, tá? Eu não submeto, ponto. Né? Não submeto. Recentemente até teve um artigo que eu estava vendo com o professor Jurandir, vamos submeter para onde? Tá? Daí a gente entrou numa revista que não era paga e que agora é. Na hora a gente disse, não vamos submeter para essa revista, nem, não mesmo. Tá? Agora, claro, não, mas a Nature, né, tem a revista Nature de medicina lá e tal, que você, se eu não me engano, eu não lembro agora, mas acho que para você submeter o artigo, você paga $1.000. Tá? Só para submeter o artigo. Só que daí é outra lógica, tá? É outra lógica. É porque lá só vão, assim, lá é a nata da nata da nata da pesquisa, né? Então são pessoas que têm... Por quê? Porque eles acreditam que quem não tem isso para pagar, não tem isso nem para fazer a pesquisa que tem que entrar lá, tá? Então na área de medicina lá tal, nem, né? Daí é outra lógica, tá? Mas na nossa área, na área de administração, pelo menos não vejo, eu não submeto para a revista que cobra, tá? E daí, já para finalizar, assim, eu acho que assim, isso aqui é uma, sei lá, né, quando eu tenho a oportunidade de conversar com o professor Francis sobre isso, a gente conversa um pouco, que hoje em dia é difícil, né, porque você tem que publicar, né, para
enfim, às vezes até para entrar, dependendo do doutorado, você está fazendo mestrado, onde você vai quer fazer o doutorado, vão olhar isso, né? Publicou já, não publicou, tal, com quem que publicou, com quem que tá, e, e acho que tomar cuidado, assim, com questão, assim, de né, tornar isso uma compulsão, alguma coisa assim. Assim, daí é uma opinião minha, eu acho que eu hoje estou lidando bem com isso, tá? Mas já me deparei durante o doutorado, acho que eu até comentei com o Francis, teve um dia que eu estava aqui em casa, e eu queria ver um jogo de futebol que ia passar na TV às 7h30 da noite. Eu fiquei parado, acho que uns 20 minutos, meia hora, de pé na frente da mesa aqui de casa, porque eu fiquei pensando, cara, eu vou ver o jogo, mas eu tinha que estar publicando, tinha que estar escrevendo, né? E daí eu fiquei um tempão aqui, e a Juliana, minha esposa, passou duas, daí ela foi, sentou, aí uma hora ela disse, o que você está fazendo aí? Eu disse, pô, sabe que eu tô louco para ver o jogo, mas eu não tô conseguindo ir até a televisão por causa desse sentimento de culpa que eu tô de ir até a televisão, né? Daí, claro, isso aí eu trato no psicólogo, né? Assim, trato em terapia e tal. E, enfim, hoje eu consigo ver, né? Eu jogo, até tô indo em estádio, né? Tô indo em estádio e tal, é o meu momento ali. Mas assim, eu falo só para tomar um cuidado, porque isso acontece, a gente sabe, a gente conhece pessoas que passaram por processos horrorosos, né? E daí algo que eu gosto tanto pode se tornar uma coisa negativa, não é isso que eu quero, né? Então, saber lidar com isso, sei lá, conversa com orientador, acho que grande parte aqui, uma parte, pelo menos tem o Sr. Francis como orientador, e tá aí uma pessoa que, né, não é porque o Francis está aqui, não, mas que ajuda muito nisso, assim, né, a nos colocar, né, nos tirar desse lugar, né, enfim, eu também agradeço o meu orientador de doutorado, ele sempre tem esse cuidado, assim, mesmo quando ele dá um retorno, às vezes, né, olha, tá viajando, né, mas sempre com um cuidado muito grande para que a gente não pire, né, e acho que isso não é só aqui, né, porque eu acho que isso é em tudo, né, as pessoas elas estão trabalhando, e daí na academia a gente também acaba fazendo isso, mas eu acho que tem que ter um cuidado aí para não pirar, né, então é possível transformar uma pensata em artigo? Certeza que é. Certeza que é. Aí tá, eu acho que todo artigo tem um momento de pensata. Todo artigo tem um momento de pensata, sabe? Todo artigo tem um momento de pensata. Eu escrevo sobre. Eu pesquiso sobre digitalização tal, e eu tenho lá no Nuevo lá umas 3 pensatas sobre isso. Tem uma com a Nai também, né? Que a gente fez, que era sobre o racismo algorítmico. Então, assim, e tudo isso, porque eu não sei se é assim que funciona com vocês também, mas mas assim, eu hoje, antes, né, daqui, eu saí, hoje eu fui fazer alguma coisa, estava ali no elevador, o que é uma pensata? Melissa, uma pensata, aqui, pensatas e ensaios. Deixa eu pegar um aqui. Eu acho que o Francis já deve estar respondendo aí, mas são as pensatas. É um artigo, ou é um material, né? De até. Não tem assim muito limite de palavras, e que você não tem nenhuma. Você usa o conhecimento que você vem adquirindo com o tempo, né? Para escrever sobre esse determinado assunto, mas você não tem essas amarras acadêmicas todas que eu falei aqui, né? Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. Aqui, essa aqui.
que é a pensata que eu fiz com a Nai, tá? Lá no blog do Nuevo, tá? Isso aqui, tá? Essa aqui é a que eu e a Nai escrevemos, tá? A gente pegou temas que a gente pesquisa, que a gente leu sobre e tal, e escreve. Tem coisas, às vezes, que a academia não vai aceitar, né, que a gente escreva, porque são pensamentos mesmo, são reflexões. É mais ou menos assim, eu tenho reflexões sobre o que eu pesquiso, mas nem todas essas reflexões eu vou poder colocar no artigo científico, porque às vezes eu quero... eu não posso... como é? Esses pensamentos não se adequam à caixinha, né, da academia. Então, daí eu consigo fazer isso numa pensata. Eu coloquei ali só porque estamos eu e a Nai aqui, né? Então, daí só para né, para dar como exemplo, mas no blog do Nuevo lá, tem inclusive aqui, não sei, Francis, se era para fazer isso, mas eu vou fazer de qualquer jeito, tá? Tá aqui, tá? Tem vários aqui, tá? Entra lá, dá uma olhada, e acho que se tiver uma ideia e tal, escreve, né? Escreve. É ótimo. É ótimo, porque às vezes a gente não... Enfim, né, ficar com os pensamentos só pra gente é ruim. Então é isso. Acho que é isso, né, Francis? Não sei. 8h58 já. Tá todo mundo aí, ó, viu? Tá todo mundo convidado. Escreve uma pensata. E às vezes... Aí só uma coisa, né? Entra aquilo que eu falei de, às vezes... por favor, Francis. Oi, Fernando. Não, é isso aí, tá todo mundo convidado lá, olha lá no Nuevo Blog, vejam as pensatas, elas são bem mais curtas, são questionamentos ou reflexões pontuais, né? Em que você apresenta uma ideia, obviamente fundamentada, com argumentos racionais, consistentes, né? Para que você apresente de uma maneira breve. A ideia da pensata é quebrar um pouco do formalismo acadêmico, que é muito comum, né, nos dias de hoje, acabar inibindo a prática da pessoa em se lançar na escrita. Às vezes você escreveu um trabalho já, ou você já tem um artigo, ou você já tem uma tese, uma dissertação, e aí, para você poder fazer um processo de comunicação mais popularizado, você escreve uma pensata sobre aquilo também. Então, além dos questionamentos, é uma forma de comunicação mais direta com o público em geral. Então, essa foi a ideia do Nuevo Blog, né? Você fez um estudo de um texto, de um autor, ou fez um estudo durante uma disciplina sobre uma determinada temática, você tem alguma ideia consistente, já formada a partir desse estudo, você escreve uma pensata que dali 3 páginas, mais ou menos. E é interessante, as pessoas gostam bastante de escrever e de ler. Eu acho que isso é legal. Então, né, antes mesmo de se lançar a escrever um artigo, interessante escrever uma pensata antes, porque o que acontece quando vocês enviam para o Nuevo Blog? Tem todas as orientações. A gente recebe, lê, avalia, e se efetivamente puder ser publicado, a gente publica de imediato. Se não, a gente vai conversando com quem enviou para tentar adequar os argumentos, para tentar, de uma certa forma, chegar num padrão em que ele possa ser publicado, entendeu? Sem que perca o rigor argumentativo, uma base científica ou uma reflexão mais intelectual, de uma certa forma. É isso. Não, eu só ia falar que até tem um colega que é o Vitor Grotti, né, que ele que publicou agora, ele é delegado de polícia e ele é doutorando em sociologia na Federal. E ele pesquisa sobre enfim, sobre polícia, né, assim, e ele, quando deram esses episódios agora, né,
do Jacarezinho, lá da Penha e do Givanildo, né? Ele disse, putz, eu preciso escrever sobre isso porque tem tudo a ver com o que ele estava pesquisando, tá? Que é o papel, ele analisa um pouco o papel da polícia como um viabilizador, né, do neoliberalismo, tal. Então ele escreveu daí sobre isso, ficou super legal, eu convido todo mundo a ler, porque aquele ali ficou porrada, sabe, ficou bom. Não que os outros não sejam, são ótimos, mas esse ficou por causa do momento também e tal. Então, vale a pena. Isso é a Pensata, tá? Então, assim, só para finalizar, o que eu ia falar a gente vive um momento de muito produtivismo, né, em que somos exigidos, né? Você vê, um programa exige isso, né? Eu não sei se o PPGTA exige, mas o PPGA exige, né? E a depender se você vai fazer um doutorado em administração, você tem que ter já um artigo publicado, né? Senão você não se forma, né? Então, lá na GV é assim, né? Tem que ter um artigo publicado. E outros programas também são assim. Às vezes, a Pensata, ela ajuda tanto a você formatar mais a sua ideia, quanto até a sair um pouco dessas amarras, tá? Então é isso.